Senhores, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre Memphis Depay. Sobre Memphis Depay, mas de uma perspectiva diferente. Afinal de contas, esse canal aqui fala de narração esportiva. E a ideia é fazer com que vocês, aprendizes, iniciantes, né, narradores, narradoras, aprendam a ter um olhar de perspectiva histórica e comportamental daquele cara que você vai narrar no final de semana, porque o Brasileirão tá aí de volta já, depois do final dessa Copa do Mundo, e o Corinthians tem aí um problemão com ele, que faltou ao treino ontem, e se desculpou já, se representou, treinou hoje, mas o Corinthians tem pendências com ele, tem uma situação muito complicada para lidar com esse jogador, que chegou ao Corinthians com status de ídolo. Então, o que eu vou fazer aqui é um exercício para que a gente aprenda a analisar, porque a gente pode usar isso na hora da narração de um gol dele, ou na hora de um reencontro dele com a torcida. E a gente ter essa perspectiva histórica e comportamental de um ídolo é fundamental para a gente que narra futebol. Porque a gente tem a condição de dizer exatamente que sentimento aquele cara está despertando na torcida, no momento em que ele está em campo fazendo seus gols, né, fazendo seu trabalho, ou sendo cobrado pela torcida. Então vamos lá, vamos pegar uma perspectiva histórica aqui do Memphis Depay. O Memphis Depay nessa temporada jogou 28 partidas, tem participação em 16 gols na temporada. Ano passado ele jogou 17 vezes, ou seja, quase um pouquinho mais da metade do que ele jogou esse ano, porque ele chegou na metade da temporada passada e teve participação direta em 10 gols. Ele não é exatamente um artilheiro, mas ele é um garçom importante, ele é um assistente muito importante para Romero, para Yuri Alberto, né? Principalmente no período que o Rodrigo Garro ficou fora, ele foi o principal garçom do time do Corinthians. Esse é o ponto dele, a contribuição dele dentro de campo, com um gol emblemático, que é o gol que ele fez no Atlético Paranaense na Arena do Corinthians, no ano passado, em que o Corinthians perdia o jogo e ele ajudou a levantar aquela partida que, se o Corinthians perde, poderia complicar demais a situação do clube em relação ao rebaixamento. Esse talvez seja o legado, e aquela cena que muita gente acha legal, ele subir na bola lá na final do Campeonato Paulista e acabou causando uma confusão lá que levou ao final do jogo. E sou capaz de dizer para vocês, aí já é um sentimento, né? E é importante para a gente que também faz esse trabalho de narração ter essa perspectiva histórica de como funciona o clube e de outros ídolos do clube, ídolos mesmo de verdade, não um projeto de ídolo, que é o caso do Memphis Depay, como essas coisas podem acabar. Porque o Corinthians vai jogar em breve em casa e o filme do Memphis está começando a ficar queimado. A culpa não é só dele, né? Aos poucos foram saindo na imprensa informações sobre as regalias que o Corinthians deu a ele, que a gestão Augusto Melo deu a ele. Então ele mora num hotel de luxo, uma suíte que custa quase 10 mil reais por dia. Ele tem uma equipe de segurança que o Corinthians banca, tem lá. Ele parece a Madonna, né? Ele parece um grande popstar que veio para cá e fez um monte de exigência para fazer um show. E foi dado isso para ele, foi dado isso para ele, né? Ele tem uma premiação alta, que parece que o Corinthians não pagou a ele ainda, do Campeonato Paulista. Ele tem uma série de bônus por metas que ele tem alcançado. Então ele é um cara caro ao clube. Ok. Qual foi o último grande estrangeiro que passou pelo Corinthians num passado não muito distante? Carlito Tevez. Eu acho que, em termos de magnitude de jogador, talvez seja algo que se assemelhe bastante com o que é o Memphis, né? Assim como é o Memphis hoje, o Tevez era um jogador argentino de ascendência internacional, né? Que vinha do futebol internacional, que jogava na seleção argentina e que tinha um cartaz que extrapolava as suas fronteiras. É o caso do Memphis. O Memphis, ele não é uma estrela de primeira grandeza no futebol europeu, não. Não é. Se fosse, não estava no Corinthians, né?
Ele era um cara que passou por grandes clubes, Barcelona, Atlético de Madrid e tal. Nunca, na verdade, se firmou muito, né? Sempre teve muita dificuldade para se firmar como ídolo num lugar. Tanto que você fecha o olho e você lembra do Memphis na seleção holandesa, na qual ele é um dos principais artilheiros da história, se não o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Então ele tem já esse histórico de um cara que nunca se firmou muito bem em lugar nenhum, e olha que jogou Barcelona, Atlético de Madrid, só para falar do futebol espanhol. Mas ele é um jogador conhecido mundialmente, assim como o Tevez também, de certa maneira naquela época, 2005 era também. O Tevez vem para o Corinthians trazido pelo Kia, que firmava com o Corinthians uma parceria, veio Mascherano, né? Veio, né, uma leva de jogadores importantes que levaram o Corinthians ao título brasileiro daquele ano de 2005, um título bem conturbado, bem turbulento, um jogo contra o Internacional, jogos que voltaram por causa da máfia do apito e tudo mais. Foi campeão perdendo o jogo em Goiás, né, contra o time da casa, né, em Goiânia, contra o Goiás, na última partida, mas tinha ganho da Ponte Preta, então tinha uma vantagem e acabou sendo campeão brasileiro. E a partir de então, a vida do Tevez no Corinthians começou a acabar. Porque o ano seguinte já não foi tão bom, e aí ele acabou saindo. Eu me lembro muito bem desse jogo que eu estava lá. Ele sai do Morumbi, eu não me lembro contra quem era o jogo, mas ele sai do Morumbi com a filhinha dele no carro e o carro dele tomando pedra da torcida do Corinthians. Eu não estou aqui nesse vídeo, não estou dando ideia para ninguém, não estou incentivando violência para ninguém. O que eu estou dizendo é o seguinte: fazendo muito mais pelo clube, o Tevez, que para alguns é ídolo, eu não acho, não. Ídolo para mim é o Neto, é o Sócrates, é, sei lá. O Romero é mais ídolo do que o Tevez, eu acho. No Corinthians, mesmo ganhou seus títulos, né? Mas o Guerreiro, Chicão, Cássio, meu Deus, Cássio, Ronaldo, Marcelinho Carioca, Rivelino, Baltazar. O Corinthians tem ídolos, né? Não é o caso do Tevez. O Tevez foi um craque que passou pelo Corinthians e deixou uma marca. O Memphis Depay, ele pode deixar uma marca terrível para o Corinthians. E eu explico. E por que eu estou fazendo essa análise? Porque nós precisamos ter essa perspectiva. Porque quando a gente for transmitir um jogo do Corinthians, a gente tem que saber isso para se preparar para qualquer tipo de reação em um jogo, principalmente em Itaquera. O Memphis, ele está, não por culpa dele, porque ele não botou uma arma na cabeça de ninguém, ele foi chamado ao Corinthians numa operação meio que no desespero e numa operação quase que de marketing do então presidente Augusto Melo, que estava com a corda no pescoço, mais uma vez, e tirou da cartola isso aí e dane-se o futuro. Então ele esgarçou ao máximo as contas, os cofres do Corinthians, que já não tem dinheiro, para trazer um jogador de nível internacional para evitar a queda do Corinthians, porque era essa a perspectiva que se tinha no meio do ano passado. E no desespero eles toparam tudo que ele pediu. E aí ele vem com uma proposta, ele tem uma narrativa, o Memphis tem uma narrativa por trás, que é um cara, né, engajado em algumas situações sociais, ele vai bastante nas comunidades aqui no Brasil, ele gravou um clipe em Gana, ele tem uma ligação com a música e tal, então ele traz outras camadas, além do jogador de futebol, que talvez na ideia de quem contratou ou na própria ideia da equipe dele de marketing e tal, poderia se encaixar com o perfil corintiano. Só que existe um lema na torcida do Corinthians, na Gaviões da Fiel, vou até buscar porque eu não sei de cabeça, mas que tem duas palavrinhas que são vitais na cultura corintiana, que são lealdade e procedimento. Lealdade, humildade e procedimento. A partir do momento que o Corinthians não cumpriu ou começa a não cumprir integralmente aquilo que combinou com ele, na cabeça de um europeu, cara, não tem discussão.
Não é como nós, brasileiros. Nós, brasileiros, aceitamos. Ah, vamos conversar aqui. Você não pagou hoje, paga amanhã. Todo mundo vive passando por isso. Eu passo por isso. Muita gente passa por isso e tem que ficar passando pano para determinadas situações que são um absurdo, mas você tem que superar e tem que aguentar, porque, enfim, para não ferrar a relação lá na frente. O europeu não quer saber. Porque lá funciona e não tem conversa. Esse é o ponto do jogador. Mas tem o ponto da cultura corintiana. E aí eu tô falando do sentimento do torcedor que extrapola o certo ou o errado. Tá? Para que um jogador se torne um ídolo de um clube como o Corinthians, ele precisa ter lealdade, humildade e procedimento. Seria talvez melhor que o Memphis fosse treinar ontem e depois desse uma entrevista dizendo: olha, os caras não estão pagando. Não simplesmente não aparecer. Trabalhar no Corinthians hoje, e se espera de um jogador desse nível que ele tenha noção do que está acontecendo no Corinthians hoje, é flertar com esse tipo de coisa. E se você quer ser ídolo do Corinthians, você tá lá para ajudar esse clube a se reerguer, porque ele está no chão. Então, talvez seja importante esquecer determinadas coisas e ter um propósito dentro do clube de fazer algo diferente pelo clube, para depois lá na frente você cobrar tudo aquilo que você tem que receber ou que prometeram para você. Se você não faz isso, se você ameaça não se reapresentar como ele mesmo fez, e tudo sem botar a cara, né? Sempre por nota, né? Sempre por um. Aí é uma música que critica o Neto porque o Neto teria falado dele. Você responde um torcedor mal educadamente. Você começa a dar sinais para a massa corintiana de que você não é tão corintiano assim. Então, na cabeça do torcedor, você é um cara que vem da Europa para cá pelo dinheiro, porque lá você também não tinha tanto mercado assim, porque senão de repente não teria vindo. Isso as pessoas não estão falando, mas é a verdade. Então você topa vir para cá, sabendo dos problemas do futebol brasileiro, se não sabia, deveria saber, principalmente do Corinthians, porque são manchete em qualquer lugar. Não tem nenhum segredo a crise que o Corinthians vive de credibilidade, de imagem financeira, de dirigente. Não é de segredo. Todo mundo sabe, até quem não acompanha futebol sabe. Porque está nas páginas da polícia, o Corinthians, toda hora. Né? Então quem está no Corinthians tem que saber isso. Mas tudo bem, ele está no direito dele. Só que então não peça para a torcida abraçá-lo. Porque eu tenho a impressão que a torcida não vai mais abraçá-lo. E aí, eu no próximo jogo do Corinthians não estarei. Acho que é em Itaquera. Mas eu tenho que acompanhar e tenho que esperar num determinado dia na Arena Corinthians que a torcida se manifeste magoada com ele. E não é porque ele está certo ou está errado na reivindicação, é porque ele não está sendo corintiano. Ele não está sendo leal com o grupo de jogadores. Ele é um cara que tem extremos privilégios e a gente sabe o que isso significa em qualquer ambiente de trabalho. Ele deveria ter essa noção para tentar tirar um pouquinho disso. Ele até na chegada fez algumas coisas bacanas dentro lá do clube, mas pelo jeito não quer mais, né? E na hora que o clube precisa do teu apoio fora de campo, você tá indo a ferro e fogo. Não, estão devendo, não vou. Não pagaram a minha segurança, não vou. Se não me pagarem, eu não reapresento. Porque eu sou um profissional. Legal, você é um profissional, mas a paixão do torcedor, ela é diferente. Então a sua relação com o torcedor vai passar a ser diferente. Então a minha perspectiva como analista de futebol, jornalista esportivo, além de narrador, e nós que narramos, precisamos ter essa visão. Acho que a passagem de Memphis Depay no Corinthians está começando a terminar. E acho que não vai terminar bem. Repito, Carlito Tevez, que era a coqueluche, ele era o máximo, ele era o nome
do título brasileiro de 2005 do Corinthians. O Corinthians não era campeão brasileiro desde 99. Ele saiu com o carro apedrejado, com a sua filha pequena dentro do carro do estádio do Morumbi. Eu me lembro disso. Então não vai terminar legal. E aí vai ser uma frustração para ele, certamente. Para a Fiel já está sendo. E a Fiel espera que eles joguem futebol. Não só ele, mas como o time do Corinthians também. Porque precisa render mais, precisa jogar mais. Porque até agora o ano do Corinthians é ridículo. Essa é que é a verdade. Então, vamos aguardar, mas como locutores esportivos a gente tem que preparar também o nosso texto para essas situações. Dentro dessa conjuntura, se o Memphis faz um gol, que reação ele terá, será? Será que ele vai se manifestar com a torcida? Será que não vai? Qual é o sentimento da torcida? Não fez mais que a obrigação ou muito obrigado, Memphis? E se ele não fizer? Se ele perder um pênalti? Se ele for expulso? Se ele for substituído e brigar com o técnico? Como ele já tem feito, que ele é substituído, ele fecha a cara. Se ele, né? Se ele der uma entrevista antes do jogo e jogar mais lenha na fogueira, a gente precisa acompanhar desta maneira o noticiário do futebol. De forma crítica, olhando para todos os lados da questão, porque quando vem o momento da emoção, se você não estiver preparado para isso, você não vai saber o que dizer, você vai se embananar, você vai falar o óbvio e vai perder uma grande chance de deixar uma marca no coração do torcedor e na construção da sua própria imagem profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não, deixa o dislike. Se você concorda, discorda de tudo isso que eu falei do Memphis, comenta aí e vamos trocar ideia no canal, tá bom? Compartilhe, inscreva-se, por favor. Conheça a Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Você não vai se arrepender. Tchau, tchau.